Mas quando se fala em placas solares enquanto alternativa de energia limpa em um país solar como o Brasil, elas seriam hoje o carro-chefe na transição energética? Tudo bem? Oi, Luísa, tudo bem? Sim, hoje quando a gente trata de transição energética no Brasil, os módulos fotovoltaicos aí, atrelado aos bancos de baterias, né, que o armazenamento agora vai ser a grande questão aí do solar, né, a gente está esperando alguns incentivos com relação a isso para que se torne mais viável para a população, né, para que a gente consiga atrelar a energia solar fotovoltaica juntamente com o armazenamento, né, e tem algumas outras fontes que também estão em evidência, como energia eólica, talvez a nuclear volte a ser falada, tá? Mas, assim, hoje a solar, pela facilidade de geração, né, pelos próprios telhados, as próprias pessoas, né, a geração distribuída é muito simples de efetivar ela, diferente de uma energia eólica que precisa de um investimento maior, um local específico, né? Então, a energia solar, em qualquer telhado, ela cabe muito bem, claro, de acordo com o estudo, né, feito para a localidade. E o que mudou, Lucas, na instalação de placas solares se a gente comparar em um período de 5 anos atrás, em termos de economia e eficiência, por exemplo? 5 anos atrás, os módulos já tinham uma eficiência muito menor do que eles têm hoje, as tecnologias mudaram. Ali em 2017, na verdade, era trabalhado muito com módulos policristalinos, tá? Que tinham eficiência na faixa de 17, 14, 15%, no máximo 17%. Depois veio os módulos, né, que se tornaram mais comerciáveis, os módulos monocristalino, que é uma tecnologia com uma eficiência já um pouco maior, chegava a 20%, 19%, e hoje a gente tem módulos com a tecnologia TOPCon que chega até 26%, tá? Então, evoluiu muito nos últimos anos a eficiência dos módulos, tá? O custo também baixou bastante, então, assim, em questão de custo-benefício, hoje, o cliente que instala, ele economiza mais gastando menos. Então, mudou bastante, né, nesse sentido. Em 2019, a gente teve a nova lei do solar, né, que foi a lei da taxação, lá que mudou, que foi né, redigido um texto, e aí, a partir disso, então, teve algumas mudanças, aí o pessoal ficou um pouco assustado no início, pensando que isso iria impactar negativamente, mas como o custo do material baixou bastante, então se tornou mais viável depois da taxação do que antes, né? Claro que quem instalou antes também teve o benefício de isenção de fio B e algumas outras questões. Mas o que dá para dizer assim? Antes se gastava 10 mil, agora se gasta 5, só para ter uma comparação. O payback, né, que é o tempo de retorno do investimento no início, ali em 2019, 20, um pouquinho antes, até na pandemia foi bem complicado, porque os preços subiram bastante, mas levava em torno de 5 anos para o sistema se pagar, 4 anos e meio, 5 anos, e hoje, no máximo, 3 anos o sistema está pago, né? Um sistema convencional, comparando né, as mesmas coisas, hoje baixou bastante o payback, em torno de 2 anos a menos. Tá, e se a gente falar dentro de uma casa onde se usa ar-condicionado, muitas vezes até se carrega um carro elétrico ou aquece uma piscina, por exemplo, como deve ser esse cálculo para a quantidade de placas solares? E você falou aí em torno de 3 anos seria o tempo de retorno do investimento, certo? Mas a Isso. pessoa que quer colocar as placas solares e tem assim todos esses equipamentos para carregar, como que faz esse cálculo? O ideal é ter um histórico, um levantamento dos últimos 12 meses de consumo, tá? A gente faz o levantamento a partir disso, do consumo. Claro que sempre é bom dimensionar para mais, né, mais geração, porque o cliente sempre vai buscar, a pessoa sempre vai buscar consumir mais. Vai comprar um carro elétrico, vai colocar um chuveiro com maior potência, vai né, botar um aquecimento de piscina elétrico. Então, tudo isso vai influenciando né, no consumo. Para fazer um cálculo, então é bom ter o levantamento, né? Se caso não tenha, tem que fazer um cálculo de acordo com as cargas da casa. Vamos dar um exemplo. Vou colocar 2 freezer, vou colocar um refrigerador, vou colocar uma cervejeira, uma adega, né? Que são coisas que consomem mais. Agora, o carro elétrico, ele vai depender muito do quanto a pessoa gira com esse carro, quanto ela percorre né, de distância com ele, e aí é interessante avaliar na compra do carro elétrico né, o datasheet, ou o consumo né, que ele tem por quilômetro. Isso sim vai impactar bastante né, na hora de carregar o carro elétrico. Né?
Mas as placas solares dão conta de tudo isso, não é preciso dividir uma parte com essa energia solar e outra parte com uma concessionária que já se contrata. Isso, normalmente como funciona? A gente usa hoje a rede elétrica como um banco de baterias, como se fosse, tá? Porque durante o dia a gente tem energia excedente, né, na residência, então a gente envia essa energia para a rede e à noite a gente puxa de volta da rede como se fosse uma bateria mesmo, né? Então os carros elétricos normalmente eles são carregados à noite. A gente usa a energia da concessionária, da distribuidora, né, para carregar, por exemplo, o veículo, mas no final é feito um balanço do quanto gerou e quanto consumiu e é paga uma diferença e mais uma taxinha por esse fio B e essas outras questões, né, que é a TUSD, que a gente chama de distribuição e transmissão ali. Bom, você falou Mas pode em suprir. taxa. As pessoas se preocupam Uhum. muito quanto às taxas que podem ser aplicadas, uma vez que esse tipo de energia concorre justamente com a da concessionária. E eu te pergunto como andam os incentivos do governo nesse sentido, tanto para uma pessoa física quanto para empresas e até fazendas que utilizam esse sistema. Uhum. Nós temos uma questão importante hoje tramitando no Senado, que é um projeto de lei, tá? Projeto de lei 624. Esse sim é super importante para o setor, tá? De energia solar. Por quê? Porque ele impede que seja avaliado a inversão de fluxo hoje, né? Que é uma das coisas que mais barra os projetos de energia solar. E aí essa questão ela está sendo tramitando e a gente aguarda, né, um retorno positivo, porque hoje a gente está muito limitado ao uso de baterias, né? Então para gerar energia à noite. Só que gerar energia à noite, você acaba tendo que armazenar essa energia durante o dia e despachar ela à noite, ainda limitando. Então, assim, para grande parte da população, hoje o banco de bateria é totalmente inviável financeiramente, tá? Ainda, apesar dos investimentos, né, de todo o mercado estar se projetando para isso, para maior utilização das baterias, hoje, falando a realidade da maioria das pessoas é inviável colocar sistemas com banco de baterias, apesar de, né, porque hoje o sistema convencional ele é muito barato, muito prático e acessível a quase todo mundo, né? Mas quando a gente já muda de patamar, muda para um inversor híbrido, por exemplo, né, que ele também vai fazer esse jogo, então se torna muito mais difícil de né, poder ter uma maior abrangência de utilização da energia solar por causa disso, por questão econômica mesmo. E questão de incentivos, a gente precisa mais incentivos nessa parte de armazenamento, principalmente caso seja o grande foco, né, da transição energética da, do solar, no caso, né? Bom, e aí o que se tem, né, de mais inovador no mercado, até em termos de bateria para alimentar essa energia quando não se tem sol? Você falou em bateria, que é inviável, né? Uhum. Mas o que teria de mais inovador e também mais viável para o consumidor? Hoje, falando a nível mundial, né, a energia solar já está muito consolidada, já faz, né, a gente pega os principais polos aí, China, então isso está muito consolidado. Até a China tem a estimativa de chegar a 80% da matriz elétrica solar, né, daqui a alguns anos. Então, falando nisso, é quase 100%, né? Então a gente tem potencial, a gente está numa região boa de irradiação, tá? A gente tem tudo que é todos os pontos positivos, porém a gente precisa de incentivo nesse sentido da questão do preço mesmo, do custo do material. Com relação a inovações, está surgindo algumas tecnologias novas em baterias, tá? Dos módulos também, inversores, mas como já é muito consolidado, então não tem algo que possa assim, revolucionar o setor. Tá? Tem algumas coisas que também, alguns módulos que são mais maleáveis, que tu consegue integrar edificações também, fazer paredes, telhados, né, garagens com isso, né, e carregadores veiculares também estão entrando. Esse sim a gente vê um aumento muito grande, claro, o veículo elétrico carregador, né, e esses sim também estão evoluindo, tudo mais, então questão de eficiência geral, né, carregamento mais rápido, mas basicamente já é um setor consolidado a nível mundial, tem novidades, né, mas nada de algo excepcional que vai revolucionar o setor, sabe? É uma coisa que mais depende de política de investimento. O Brasil ele vai pensar mais nesse sentido, vamos focar em recursos hídricos, que apesar
não ter mais grandes recursos hídricos, né, hoje disponíveis para a geração de energia, mas é tudo uma questão de planejamento, né, do governo mesmo com relação a isso. Bom, de certa forma é uma tendência que veio para ficar, né, Lucas? Com certeza. A gente teve um boom, né, ali em 2019, 2018, da energia, então ali que né, no Brasil se consolidou, que se disseminou a ideia de que realmente funcionava, porque no início as pessoas tinham um certo receio. Claro que desde 2012 já tinham sistemas instalados, mas o pessoal ainda tinha esse receio, né? E aí quando as pessoas perceberam que era muito vantajoso, né, que era algo inovador e que vinha para ficar, que estava vindo para ficar mesmo, né, que era rentável, que na questão ambiental era muito importante também, né? E até para o Brasil hoje, querendo ou não, a grande parte da matriz elétrica também é da energia solar, né? E querendo ou não ajuda na questão da confiabilidade do sistema. Uhum. Tá bom. Obrigada, é isso. Fechou? Obrigado, Luísa. Valeu.